Boa noite, meu nome é José Ricardo. Vamos falar um pouco de Nicolau Maquiavel, Maquiavel e a questão do poder no contexto da administração, com os seguintes componentes: Francielso, Ione Sampaio, José Ricardo e João Henrique. Agora vamos dar início à nossa atividade com a Ione Sampaio. Olá, boa noite a todos, me chamo Ione, bem-vindo a essa videoaula. Hoje iremos falar sobre o grande cientista político e filósofo Maquiavel, na questão do poder no contexto da administração. Maquiavel, em sua principal e célebre obra, O Príncipe, onde no seu contexto principal foram atribuídas a eles as frases: os fins justificam os meios, é melhor ser temido do que ser amado. O príncipe, para ser um bom governante, precisa ter o quê? A força de um leão e a astúcia de uma raposa. Que são o quê? São a virtude e a fortuna. Virtude são as qualidades para governar. E a fortuna, a oportunidade, a sorte. E dessa maneira, acontece no contexto da administração. E também acontece com o administrador, que precisa do quê? Ter qualidade, que são as virtudes, e ter a oportunidade, que são a fortuna, para assim atingir e fazer uma boa administração e atingir objetivos econômicos. Dessa forma, delinearemos um conceito de administrador virtuoso e em seguida faremos alguns apontamentos críticos sobre como tem sido feita a incorporação do pensamento maquiaveliano na administração. Hoje, meu nome é José Ricardo, fiquei responsável um pouco de falar sobre as virtudes maquiavelinas. Vamos dar complemento mais um pouco sobre do que foi dito anteriormente, né? Primeiramente, precisamos reconhecer que para que possamos ser válida a associação entre virtude maquiavelina e o administrador, é preciso aceitar que o ambiente interno organizacional é, para além de todos, discurso corporativista, semelhante ao estado de guerra, e de certa forma não seria esta é a primeira vez que conceitos circunscritos à guerra seriam aplicados à administração. No caso, o conceito de estratégia, por exemplo, tem a origem de guerra. Obviamente que a guerra internamente na organização da administração realizada para obtenção de novas terras e proteção do território para a sobrevivência. No caso, as virtudes maquiavelinas, ela tem primeiramente ter uma precisão e reconhecer para que possamos ser válida a associação, entendeu? Entre virtude maquiavelina e o administrador. Então, é por isso que é preciso ter um ambiente interno da organização junto com aplicada à administração. Boa noite, meu nome é João Henrique e vou falar um pouco do objetivo do nosso trabalho, certo? Na parte de Maquiavel, que para Maquiavel, um príncipe deveria se manter no poder e buscar os níveis mais altos de honra, glória e de fama. E isso pode ser entendido de diferentes maneiras para um administrador. A gente separou em duas formas. A primeira é relacionada ao próprio administrador e a outra é relacionada à organização em si. O primeiro objetivo, que é o de se manter no poder, ele pode ser entendido como a necessidade do administrador em prosseguir dos mais altos níveis da organização, ou até mesmo de garantir a sobrevivência organizacional. O segundo objetivo, que é o de ter os níveis mais altos de honra, glória e o de fama, eles podem ser compreendidos como um reconhecimento profissional ou até mesmo de alcançar a eficiência, a eficácia e o desempenho econômico. Ao ser usado o termo administração maquiavélica, a gente tem um ligeiro preconceito de achar que é um plano maldoso, que é um plano maléfico, mas ao estudar e analisar esse termo de Nicolau Maquiavel, a gente tem um novo conceito, uma boa impressão, principalmente se a gente levar para a parte da administração e toda a obra existente de administrar. Nicolau Maquiavel foi um grande filósofo e pensador, criador de um livro de 1532 chamado O Príncipe, que trata de teorias políticas elaboradas e de maneiras de conduzir negócios públicos. Algo que certamente vem desde a Idade Média, mesmo a sociedade se transformando dia após dia, e que, se possível, resumiria a grosso modo em uma só frase que seria: os fins justificam os meios.
Quanto a esse livro, ele trata mais de viés políticos, mas em seus dizeres e ensinamentos, a gente pode estar trazendo para o mundo da administração e também dos empreendimentos. O administrativo maquiavélico. Como dito anteriormente, o termo maquiavélico que não condiz à maldade, fins diabólicos ou algo maléfico, e é justamente esse ponto que é necessário abordar nesse trabalho, para que não saiamos dessa leitura com essa impressão errônea. Quando pegamos para ler um livro, o mesmo trecho soltos, tão mesmo como fizemos, não podemos levar ao pé da letra tudo o que é falado, e sim peneirar e trazer essa leitura para o mundo contemporâneo, de forma a conseguirmos ensinamento de modo produtivo, plausível para o mundo atual. Dessa forma, gostaria de trazer diferentes pontos que podem ser abordados no mundo atual e que são encontrados na filosofia de Maquiavel, que são eles planejamento, organização, direção e controle. No planejamento, só se mantém no poder quem sabe planejar o seu ataque, sem planejamento, sem concretização. No controle, monitoração das atividades, a fim de seguir o ponto organizacional pretendido. Esse adjetivo maquiavélico é bem complicado, é uma palavra bastante pejorativa, até tem o significado de pessoa fria, calculista, que trama coisas, segredo talvez, mas é mais ou menos por aí. Essa palavra se deriva do nome do pensador Florentino Nicolau Maquiavel, um pensador lá do Renascimento, lá do século XVI, especialmente, que trabalhou esse assunto da política de maneira mais pontual dentro das suas obras. A partir de Maquiavel, nós temos uma grande modificação do próprio conceito de política, porque o pensamento grego, o pensamento romano, o pensamento medieval consideravam que política nada mais seria do que um prolongamento da ética. Então, a ética seria a procura pelo bem comum, a procura racional e especulativa, e a política nada mais seria do que colocar esse bem comum em prática. A partir de Maquiavel, a política se torna uma categoria autônoma, uma instituição mais fria, e a definição de política que nós temos de Maquiavel para cá é de política como a disputa pelo poder, e expressões, frases de efeitos dentro da sua obra principal, que é O Príncipe, que diz que vale mais a pena ser temido do que ser amado, ou coisa do tipo. Então, Nicolau Maquiavel é bom ou ruim? O pensamento dele é justo ou injusto? Eu sugiro para vocês dar uma olhada no contexto para entender o porquê, afinal de contas, ele estava escrevendo sobre o príncipe e porque ele trazendo todas essas lições políticas que acabaram entrando aí embaixo construtiva da conduta política de muitos líderes durante a história. É uma obra que deixa bastante influência. Vamos à parte final da nossa atividade, que é a conclusão, que levando em consideração essa obra de Maquiavel e todos os seus pontos complexos, bastante discutíveis, podemos ser levados em um pensamento controverso e até instigantes. Porque, tanto quanto estudantes de administração e quanto os reais administradores, o pensamento de Maquiavel deve ser levado somente como uma seta administrativa, que te mostra para onde seguir, mas nem sempre estaremos diante de paisagens e ações mencionadas, abordagens pelo mesmo. Por quê? Porque às vezes existem conquistas que começam por viés filosófico e dele tiraremos os melhores e mais aconselháveis abordagens e por formas de agir diante do nosso mundo profissional que está por vir. Então, essa é uma mensagem de conclusão, por quê? Porque a administração está abraçando o nosso mundo filosófico para que possamos abrir portas para o nosso futuro de futuros administradores. Obrigado.